Se as pessoas soubessem a velocidade com que são esquecidas depois que morrem, elas parariam de viver uma vida para impressionar os outros. Eu li essa frase recentemente e eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com você nesse vídeo. Mas mais do que isso, e aí me veio uma reflexão. Pior do que morrer é uma pessoa que está viva, mas já parou de viver faz tempo. Ou seja, ela só está empurrando com a barriga. Eu não sei se você se encaixa nisso. Ou parece que muitas vezes você se sente dessa forma. Mas fica aqui nesse vídeo, que a minha intenção nesse vídeo é te despertar a voltar a viver e ter sede por isso. Isso acontece não por sua culpa, mas porque você não aprendeu a se questionar daquilo que você está vivendo. Então, quantas pessoas às vezes ouvem determinadas coisas e vão vivendo do jeito que dá, do jeito que passaram para ela. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aquela pessoa que em algum momento da vida dela, alguém disse para ela: você só vai casar depois que você terminar a faculdade. E se você pegar essa frase solta sem um contexto, tá, mas por que que eu preciso só me casar depois que terminar a faculdade? O que que uma coisa tem a ver com a outra? O que que essa pessoa que falou para mim tem de verdade nisso? Será que ela tem medo de eu não terminar a faculdade? E o quanto que é verdade que o casamento interfere na faculdade? Essas perguntas a gente não faz. E muitas vezes a gente toma isso como decisão da nossa vida, se impedindo de seguir para aquilo que a gente deseja. Então, aquilo que a gente ouve de determinada pessoa é a vivência dela, é a experiência dela. E muitas das vezes não condiz com a nossa realidade hoje e agora. Então, a gente precisa ter cuidado o quanto que a gente tem vivido a nossa vida sem se questionar. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu quero para mim? Muitas das vezes a gente vive uma vida que não é o que a gente queria, é o que a gente gostaria de viver, porque a gente está numa lealdade. A gente é leal a uma pessoa, a um pensamento. Outra coisa também que eu quero deixar alerta, que a gente ouve muito, Deus quer isso para você. Quem disse que Deus quer isso para você? Essa pessoa ela é referência para ela falar isso? Deus realmente falou com você? Ou você tomou isso como verdade para você? Muitas das vezes, isso não é verdade. E você vive uma vida que você não queria porque você ouviu essa frase, essa promessa. Até que ponto que realmente isso é verdade? Tá vendo? Mas aí como é que eu faço para eu saber se é verdade? Você vai saber se é verdade se você não sente peso ao caminhar nessa vida. Se à medida que você caminha nessa vida, ela não faz sentido para você, então não foi Deus que criou isso, que determinou isso para você. Quem determinou isso para você foi você. Então, muitas vezes a gente está vivendo uma vida que a gente não deseja porque a gente acredita em um conceito que alguém implantou na nossa mente, na nossa cabeça. E não é verdadeiramente nossa, mas a gente tomou como verdade isso. Então, até que ponto isso realmente é verdade para você, e não para aquela pessoa que te trouxe isso? Mas porque tem medo de ser vista como quem desistiu, ou como quem traiu a religião, ou o pastor, ou o pai, ou a mãe. Até que ponto isso é verdade? Porque só quem vive essa realidade, só você sabe que você está vivendo. Então, tome cuidado com relação a isso. E aí tem um livro muito interessante que te ajuda a descobrir qual é o seu porquê, que é o Comece pelo Porquê, do Simon. Você tem que saber exatamente qual é o seu porquê do que você faz. Isso para tudo. Porque muitas vezes você só está repetindo a vida de alguém. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Tem mãe que sofreu um relacionamento, ela passou por um relacionamento. Então a filha se vê impedida de ter um relacionamento bem-sucedido porque a mãe sofreu. E aí ela acha injusto. Até que ponto eu também posso ter um relacionamento saudável? Eu posso ter um relacionamento saudável se a minha mãe não teve? Ah, por que que eu vou ser rica? Por que que eu vou ser bem-sucedida na carreira se a minha mãe não foi? E isso, gente, é inconsciente. Isso é inconsciente. A gente vai vivendo sem perceber. Ou então aquelas famílias rígidas, controladoras, tem que ser assim, tem que ser assado. Quem disse? Essa é a pergunta-chave. Quem disse? Ou porque você se sente grato àquela pessoa e tem que honrar aquele compromisso. Então, fique alerta com relação a isso. E a maior reflexão que eu quero deixar aqui nesse vídeo é até que ponto você está honrando as expectativas alheias e deixando de viver a vida que faz sentido para você. Porque no final, você só tem uma vida. Mesmo que você não tenha hoje a realidade que você gostaria, só você pode sair desse lugar, só você pode dar esse passo. Mas você precisa ser verdadeiro com você e lutar por aquilo que você acredita. Então eu quero deixar aqui uma reflexão. Se ninguém fosse te julgar pela sua escolha, que vida você escolheria viver? É essa que você está vivendo aí hoje? Ou é uma vida diferente? Tenha coragem para construir essa vida que você quer. E busque apoio, busque ajuda profissional das pessoas que são referência daquilo que você quer construir. E é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso.
e até o próximo vídeo.